Olá, sejam bem-vindos ao canal Fabiola na Costura. O tutorial de hoje será desse lindo vestido longo, fácil e rápido de fazer. Para executar esse modelo, eu gastei 1,90 m de viscose e usei minha blusinha básica como molde. Começo separando 80 centímetros da altura do tecido, com a largura do tecido dobrado no meio. Agora eu faço uma dobra na altura do tecido. Observe, eu dobrei a largura e a altura do tecido, ficando 4 partes dobradas. Posiciono a minha blusa que eu vou usar como molde, tanto na borda da dobra do meio, quanto na borda da dobra de cima. Começo fazendo as marcações pela parte do ombro. Marco 48 centímetros, começando na dobra do meio, e 26 centímetros para a altura da manga. Depois eu faço o fechamento lateral, fazendo uma curva na parte de baixo da cava. Para a cintura desse vestido, eu deixei uma largura de 26 centímetros. Esse tamanho veste do 38 ao 40. Marcação feita, é só cortar onde eu marquei. Eu viro essa parte da blusa do vestido para ficar mais fácil de trabalhar. Vou trabalhar agora o decote. Marco 10 centímetros para a largura desse decote e 4 centímetros para a altura do decote. Depois que eu marquei a altura e a largura do decote, é só unir os pontos de forma arredondada. Corto essa parte. Depois, eu dou um pique no centro da largura do decote, que é onde faz a divisão entre frente e costas. Abro essa parte e vou trabalhar agora o decote da frente. A partir daquela marcação do centro, do meio, eu vou marcar 19 centímetros em diagonal, porque esse vestido terá um decote V. Faço um corte também no centro da frente, separando essas partes, deixando ela aberta. Vou trabalhar agora a parte de acabamento. Então, eu pego um retalho dobrado 2 vezes, coloco essa parte do vestido por cima do retalho, ele está dobrado 2 vezes, e vou seguir nesse retalho o mesmo corte de cima. Na parte das costas do revel, eu deixo 1 centímetro de margem para fazer a emenda desse revel. Depois, é só vir acertando a parte de dentro do revel. Eu deixo uma margem de 6 centímetros para ficar bem bonitinho esse acabamento. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e também deixar seu like, ok? Para a saia do vestido, eu reservei 1 metro de tecido. Com a parte da auréola virada para fora, eu dobro ele 4 vezes. Eu uso a própria parte de cima do tecido para achar a largura da cintura da parte da saia do tecido. Então, eu marco a largura da cintura, que é onde eu vou cortar, e vou descer essa marcação até a barra. Eu vou usar toda a largura do tecido. Depois é só vir cortando até a marcação da cintura, numa forma em diagonal. Faço também um pequeno ajuste na parte da barra. Eu tiro 2 centímetros dessa beiradinha, deixando um leve arredondado. Na parte da cintura do vestido, eu vou fazer um passante para a cordinha que eu vou colocar na cintura. E corto ela do tamanho da cintura da saia do vestido. Para a altura desse passante, eu deixei 5 centímetros. Também corto uma faixa de 1,40 por 4 centímetros de altura, que é aquela cordinha que eu vou amarrar na cintura. Na parte da costura, eu começo pela parte de cima do vestido. Eu uno as frentes, avesso com avesso, isso mesmo, avesso com avesso, e faço uma costura nessa frente, com a distância de 1 pé de máquina. A margem de costura que eu deixo é a distância de 1 pé de máquina. Para o revel também, vai ser a distância de 1 pé de máquina. Depois eu faço a costura da parte do revel,
fecho ali o pescoço primeiro e depois o centro da frente. Para o revel, gente, é direito com direito. Eu vou costurar a parte do avesso para cima. Com a blusa já costurada, eu abro essa costura a ferro para ficar bem jeitosa essa costura. Depois eu abro a blusa todinha para o lado do avesso e venho unindo o revel nessa parte. Eu vou colocar o direito do revel sobre o avesso da blusa. Eu alfineto ele todinho nessa parte para facilitar na hora da costura. Uno ali costura com costura. E venho fazendo a costura em volta do decote da blusa, prendendo esse revel na blusa. Observe bem, eu coloquei a blusa do lado do avesso e uni ao direito do revel. Então, as duas partes do avesso eu vou costurar para cima. Nessa costura também a distância que eu deixo é de 1 pé de máquina. Eu venho guiando o tecido sobre a máquina delicadamente, sem esticar nenhuma das ambas as partes. E não esquecer de arrematar bem forte o início e o fim dessa costura. Com o revel já costurado no lugar, eu vou dar um pique no centro do decote, na parte da frente. Aí bem próximo da costura, tomando cuidado para não cortar a costura. Esse pique vai me facilitar muito na hora de eu revirar esse acabamento. Eu ainda faço uma costura de reforço nesse revel. Aí eu reviro toda a parte do acabamento para o lado da blusa, deixando o revel livre. Vou mostrar para vocês agora na costura. Observe que eu prendo o acabamento na parte da blusa do vestido. Faço essa costura de reforço bem na borda desse acabamento. Depois de ter feito a costura de reforço, eu vou revirar esse acabamento e terminar ele. Eu viro ele para o lado direito, aí vai ficar o direito do revel, o direito da blusa. Vou passar ele para acomodar ele bem na blusa direitinho, unir as costuras, centro da frente com centro do acabamento. E logo em seguida também já venho dando um acabamento nessa parte de fora do revel. Eu dobro ela meio centímetro, também passo com ferro para ficar bem marcado. Isso há de facilitar bastante na hora de costurar esse acabamento aí por cima. Eu alfineto também esse acabamento todinho antes de costurar. Se você tem dificuldades com alfinete, você também pode alinhavar. Isso vai te facilitar bastante o processo na hora da costura. Eu faço uma costura em volta de toda a borda desse acabamento. Olha como fica caprichado esse tipo de acabamento. Na parte da saia do vestido, eu já começo fazendo um acabamento nas partes laterais. Eu faço o acabamento separadamente nas 4 partes. Já com a parte da saia feito o acabamento, eu vou marcar agora uma abertura na parte lateral de 35 centímetros. Eu vou fechar essa saia da cintura até essa marcação. A margem de costura que eu vou deixar para a parte dessa saia é de 1,5 centímetro. Depois de costurado, agora eu vou dar acabamento nessa parte da abertura lateral. Como na costura eu deixei uma margem de 1,5 centímetro, eu vou dobrar para dentro do tecido 1,5 centímetro e vou vir costurando na borda dessa abertura. Agora eu vou trabalhar a parte de cima novamente. Fecho essas laterais com a distância de 1 pé de máquina e também já venho fazendo um acabamento de overlock nessas laterais. Ainda na parte da saia do vestido, eu vou montar a parte do túnel que eu vou passar a cordinha. Uma das partes, eu dobro ela no meio e separo elas. E faço acabamento, dobro e redobro o meiozinho dela. Faço a costurinha ali. Olha como ficou. 2 partes, as de cima inteira e a da frente separada, que é onde eu vou introduzir o cordãozinho. Faça a costura nas laterais também, com a margem de 1,5 centímetro, como eu fiz na saia. Gosto de abrir essa costura e depois eu venho unindo na cintura da saia.
unindo costura com costura, a parte de trás com a parte de trás. Faça esse túnelzinho sobre o lado direito da saia do vestido. E não esquecer que a abertura fica para o lado da frente da saia do vestido, que é onde eu vou introduzir as cordinhas. Na parte de baixo desse acabamento, eu faço uma dobra de meio centímetro e depois venho costurando em volta de toda essa dobra, prendendo o acabamento na parte da saia do vestido. Eu começo essa costura pelo centro da frente e faço ela bem direitinho na borda desse acabamento. Passo também uma costura na parte da cintura, prendendo o acabamento na cintura, para facilitar na hora de prender na parte de cima do vestido. Na hora de fazer a união da parte de cima com a parte de baixo, eu viro essa parte de cima para o lado do avesso e encaixo a parte da saia por dentro dessa parte. A saia tem que estar virada para o lado direito. Eu faço a união de costura com costura, prendo com alfinete. A parte da frente da blusa tem que estar bem centralizada com a parte de baixo, senão não vai ficar legal esse acabamento. Lembrando que vai passar uma cordinha aí e vai sair no meio da frente. Depois de ter alfinetado tudo, eu venho fazendo a costura na borda dessa cintura. A distância que eu deixo também é um pé de máquina e depois de ter costurado, eu já venho também fazendo o acabamento na overlock. Eu também já aproveito para fazer a costura dessa faixinha que eu vou amarrar na cintura. Eu dobro de um lado, dobro do outro, depois eu dobro no meio e venho costurando na borda de toda essa faixinha. Para a barra do vestido, eu faço uma dobra de meio centímetro e depois eu redobro ela com 1 centímetro. Aí é só costurar em volta de toda essa barra, de um lado e do outro. Para a barra da manga, eu também faço uma dobra de meio centímetro e redobro com 1,4 centímetro, porque eu vou usar um elástico com a largura de mais ou menos 8 milímetros e ele precisa passar tranquilamente dentro dessa barra. Para costurar a barra da manga, eu começo ele pela parte de baixo, onde fica o acabamento da lateral da blusa do vestido. Eu prendo ele em um dos lados e venho fazendo uma costura em volta de toda a manga. E antes de finalizar essa manga, eu deixo uma abertura de mais ou menos um dedo do início da costura, que é onde eu vou introduzir o elástico. Vejam só como é que fica essa abertura. E depois que eu introduzir o elástico aí dentro, é só fechar ele novamente. Eu passo o elástico com a ajuda de um passador de elástico. Para o tamanho 38, eu usei 25 centímetros de elástico de 8 milímetros. Para você achar a sua medida, é só medir na parte mais gordinha do seu braço, uma medida que fique bem confortável em você. Elástico passado e já fechado, eu introduzo ele dentro desse buraquinho novamente e faço o fechamento. E para finalizar o meu vestido, é somente passar a cordinha no túnelzinho que eu fiz na parte da cintura do vestido. Para dar um toque final nessa cordinha também, depois que eu passo ela, eu coloco um pendente bem bonitinho na ponta. E finalmente terminei meu vestido. Longo, lindo, muito fácil de fazer, ficou bem soltinho, bem fresquinho, com abertura lateral, um acabamento bem bonito na frente, tanto por dentro quanto por fora. Eu amei fazer esse modelo. Me diz aí, vocês gostaram?